a paz esteja contigo. Eu sou a irmã Sara. Espero que esse canal esteja sendo uma bênção na sua vida. Que você tenha aprendido bastante durante todas essas lições. Agora eu vou orar para que Deus abençoe sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por essa vida que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. O Senhor faz com que essa criança cresça nos teus caminhos, Senhor. E que essas lições venham a edificar cada vez mais a vida desse pequeno ou dessa pequena. Que o Senhor esteja com em todos os momentos, Senhor. Que o perdão esteja presente na vida dessa criança. Que ela saiba exatamente o caminho a ser trilhado de acordo com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém. E vamos para a lição de hoje? Pega essa revista e vem comigo. A lição de hoje tem por título O Perdão de José e Sua Morte. Também pega a sua Bíblia, tá? O verso inicial fala o seguinte: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, versículo 20. Então, o nosso objetivo para essa lição é o seguinte: é ensinar sobre o poder do perdão, a importância de confiar no Senhor, como José, que mesmo sendo injustiçado, escolheu o quê? Perdoar e ver o bem de Deus em sua vida. José foi o filho de Jacó, né? Jacó tinha 12 filhos e um deles era José, considerado um preferido. E por causa do amor de seu pai por ele, o que aconteceu? Os irmãos dele tinham inveja, tinham ciúme. Fizeram o quê? Jogaram ele no poço, não é? Venderam ele, disseram pro pai dele que ele tinha morrido. Então vamos ver como que José lidou com isso, né? Como que ele chegou ao momento de perdão. Nesse momento, eu recomendo que você vá fazer a leitura, tá bom? Se você já souber ler, faça a leitura, você consegue. Mas eu vou estar lendo junto com você, caso você não consiga ler ainda. A leitura diz o seguinte: Pai seja contigo. Vamos falar hoje sobre como foi o fim da vida de José, filho de Jacó. Uma história repleta de ensinamentos para nós. Sabemos que ele foi um homem que sofreu muito, como eu já comentei, né? Mas que no final mostrou o quanto é importante deixar o passado para trás e todas as mágoas também, além de confiar plenamente no Senhor. Você sabia que José perdoou seus irmãos mesmo depois de tudo que eles fizeram a ele? Você sabia? Durante sua vida, ele deixou um exemplo de fé em Deus que nos inspira a cultivar a cada dia uma fé mais forte. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso? Então, como foi comentado, José sofreu muito, mas ele perdoou. Só que como é que foi esse perdão? Bom, antes de a gente entrar no segundo parágrafo, eu quero terminar de contar a história para relembrar o que aconteceu. Lembra que José foi vendido pelos irmãos? O que aconteceu? Ele foi para o Egito, que era aquele lugar que tem Faraó, tem as pirâmides, lembra? Ele foi para esse lugar, lá para o Egito. E lá no Egito, Deus honrou José. Ele passou por muita coisa, mas no final, o que aconteceu? Ele acabou virando governador. Então, o que a gente tem que ter em mente? José estava ali, ele passou por tantas e tantas coisas, mas Deus estava com ele. E Deus honrou a ele, mas Deus também fez com que o plano dele acontecesse. E qual foi o plano dele? Deus sabia que viria uma fome muito terrível na terra. E para preservar o povo de Israel, Deus permitiu que José fosse lá e que ele fosse inspirado por Deus para interpretar o sonho de Faraó, né? Esse sonho de Faraó era exatamente sobre essa fome que viria na terra. E como o Egito era uma nação muito próspera, ou seja, muito rica e com condições para se manter, né? O que Deus fez? Deus avisou a José por meio do sonho de Faraó. E José contou a Faraó e montou um plano para que as nações, né, principalmente o Egito, né, não sofresse com essa seca. Então eles iriam ali armazenar comida para não sofrer durante esse tempo, certo? Então José virou governador do Egito exatamente para isso. E é isso que José fala, não é? José reconhece que Deus o escolheu para aquele momento. Então, isso aconteceu. E, em um determinado momento, os irmãos de José estavam
passando por esse problema da fome, acabaram indo ao Egito, onde encontraram José. Então, depois de tudo isso, os irmãos dele acabaram indo para o Egito, né, toda a família deles, para que eles pudessem sobreviver, certo? Então, foi o plano de Deus. Quando o pai de José morreu, né, que é Jacó, ele estava lá no Egito com toda a família, né? José estava abrigando todos eles lá. Mas, quando ele morreu, os irmãos dele pensaram, poxa, agora que o José viu que o papai morreu, o que vai acontecer? Ele vai se vingar da gente. Então vamos ler o segundo parágrafo pra gente ver realmente o que aconteceu. Quando o pai de José, Jacó, morreu, os irmãos dele ficaram com medo. Eles pensaram que José poderia se vingar de tudo que fizeram no passado, quando o venderam como escravo. Então foram até José e pediram perdão. José ficou triste por ver que seus irmãos ainda estavam com medo. Ele já os havia perdoado em seu coração. Então a palavra de Deus revela em Gênesis 50, 19 e 21. Olha só o que diz na Bíblia. Respondeu-lhes José: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Essa é uma fala de uma pessoa que conhece a Deus e sabe que Deus tem propósito em tudo. Então nós precisamos guardar isso como exemplo. Amém? José entendeu que apesar de todo o mal que ele sofreu, Deus transformou aquela situação ruim em algo bom. Essa atitude de José nos ensina que perdoar é importante. Assim como José, devemos perdoar aqueles que nos magoam, pois guardar rancor só nos faz o quê? Bem? Não, nos faz mal, certo? Então a gente tem que perdoar. Quando perdoamos, mostramos o amor de Deus. Além disso, aprendemos a confiar que Deus tem um propósito. Mesmo quando as coisas ruins acontecem, Deus pode usá-las para fazer algo bom em nossa vida. José sofreu, mas no final ele percebeu que Deus tinha um plano maior. Deus tem um grande plano para nós. Nós precisamos crer nisso, que tudo que acontece na nossa vida precisa, no fim, glorificar a Deus. O tempo passou. José viveu muitos anos no Egito e viu seus filhos e netos crescerem. Quando chegou ao fim de sua vida, ou seja, quando chegou o momento de José partir, né, morrer, descansar, porque nós sabemos que quando uma pessoa morre, o que aconteceu com ela? Ela está dormindo, não é mesmo? Ela está em um sono profundo, aguardando a vinda de Jesus Cristo. Ela está descansando no pó da terra, porque nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Quando chegou ao fim de sua vida, ele lembrou os israelitas no verso 24 de Gênesis 50 que Deus tinha feito uma promessa para eles. Um dia eles sairiam do Egito e voltariam à terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que eu falei que tudo era plano de Deus para Deus proteger o seu povo, que foi Israel? Foi isso que aconteceu. José pediu que quando isso acontecesse, levassem seus ossos de volta para a terra prometida. Nesse momento final da vida de José, nós aprendemos o quê? Que precisamos ter fé até o fim. Mesmo nos últimos momentos de José, ele acreditou nas promessas de Deus. Ele acreditou que os ossos dele seriam levados à terra prometida. Olha só, tamanha essa fé, não é mesmo? Nós também devemos confiar em Deus, mesmo quando não vemos a solução de imediato. Além disso, o exemplo de José nos mostra que devemos passar nossa fé para as próximas gerações, assim como ele fez com seus filhos e netos. José foi um grande exemplo de perdão, fé e obediência a Deus. Ele não deixou o rancor dominar seu coração e sempre confiou no plano de Deus para a sua vida. Assim, devemos aprender a perdoar, confiar em Deus nos momentos difíceis e acreditar que Ele sempre tem um plano para o nosso bem. Fale comigo agora. Deus tem um plano para o nosso bem. Fale isso para você mesmo. Acredite nas promessas de Deus. Repita as promessas de Deus na sua vida, meu bem. E reflita como que você pode usar esse exemplo de José na sua vida. Será que você tem que perdoar os seus coleguinhas? Tem que perdoar a mamãe e o papai quando acontecer alguma coisa? Vamos para o nosso questionário. Pergunta número 1 diz: o que os irmãos de José temiam após a morte de Jacó? Vocês lembram que eles fizeram mal a Jacó, né? Então, quando a gente faz mal a alguém, a gente pensa que a pessoa vai nos tratar mal, né? Então, o que será que eles estavam com medo? Se você estiver com dúvida, volta lá na lição e reveja o que aconteceu, né? Segunda pergunta diz: qual foi a resposta de José quando os irmãos pediram perdão? Acabamos de ler, hein? Será que José falou: não vou perdoar vocês?
Vocês não merecem perdão. Vocês me venderam como escravo. Será que José falou isso? Vamos para a questão número 3. Como a atitude de José nos ensina sobre perdão? Essa pergunta eu fiz aqui, pedi para você refletir, lembra? Então, a resposta que você deu, você vai escrever. Agora, vamos para a perguntinha de número 4. Diz o seguinte: o que José pediu antes de morrer? Será que ele pediu para enterrarem ele lá no Egito? Ou em outro lugar? Vocês lembram? Tá no finalzinho da lição. Então, se você não tá lembrando, você vai reler para responder bem certinho, tá certo? Agora nós vamos para a questão número 5, que é bem divertida. Você está vendo essa imagem que está aparecendo na tela? Essa imagem é a linha do tempo de José. O que é uma linha do tempo, tia? Como se fosse um quadro com várias informações de momentos da sua vida. No caso, a gente vai analisar a vida de José. José nasceu, né? José cresceu. José cuidava lá das ovelhas do pai dele, não é mesmo? José foi vendido pelos irmãos, né? Os irmãos estavam com ciúme dele, foi vendido. José foi para o Egito. José sofreu lá na casa de Potifar. José acabou interpretando o sonho de Faraó, virou governador. Depois recebeu os irmãos lá no Egito e morreu, não foi? Então, essas situações que eu estou contando para vocês são eventos da vida de José. Então, nessa atividade, você vai fazer o quê? Nós temos algumas charadas que você precisa identificar para colocar na linha do tempo. Antes de você colocar na linha do tempo, você tem que responder cada uma das charadas que foram colocadas ao lado. Elas vão ser importantes para colocar as respostas na linha do tempo. Então, responda as charadas. Por exemplo, a primeira diz: recebi um presente colorido que me fez especial aos olhos de meu pai, mas causou ciúme entre os meus irmãos. O que eu recebi? O que será que José recebeu? Você vai reler de acordo com a referência bíblica que tem aí embaixo e vai responder. Vou te dar a resposta da primeira para você entender e montar o restante, ok? A primeira resposta é: José recebeu uma túnica. Então, na primeira linha, você vai escrever: José recebe uma túnica. Esse foi o primeiro grande momento da vida de José. Depois você vai para a charada 2, vai responder a perguntinha. Quando você souber a resposta, você vai anotar onde? Na segunda linha, certo? E depois a terceira, depois a quarta, até chegar na última. Ok? Gostou dessa atividade? Eu espero que sim, espero que tenha entendido a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe você. É isso, meu bem. Paz seja contigo. Até mais.